Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa terceira live da nossa nova série Casamento e Lei Natural. Gente, só para explicar um pouco o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos expondo o meu livro, mas não de uma maneira tão sistemática. Eu estou tentando apresentar para vocês esse argumento que é um argumento muito mais encorpado. É um argumento que passa por uma refutação da teoria moderna sobre o emotivismo, essa crise que a gente vive no campo da ética, de não poder falar sobre as diferentes formas de vida, a ideia de que a gente não pode criticar. Alô, Daniel. Alô, pastor Anderson Lourenço, Atia 31, sejam bem-vindos. Pastor, acho que o senhor já andou comentando algumas coisas minhas, mas é a primeira vez que eu lhe vejo aqui numa live, não é não? Então, vocês que estão entrando aqui pela primeira vez, é um prazer ter vocês aqui. Alô, Daniel, bom dia. Vamos entrando aí. Graziele, bom dia para você também. Fique à vontade, gente. Já coloca aqui para mim o que vocês estão achando dessa nova série. Manda para um amigo que vocês acham que talvez tenha interesse. E se tiver alguma pergunta também, pessoal, pode colocar aqui embaixo que a gente vai conversando, dialogando ao longo do caminho. Se tiver ficado alguma dúvida também da live anterior, algum ponto que vocês querem discutir também, pode colocar aqui, que vai ser um prazer a gente estar conversando, tá bom? Oi, Keila, Miguel, acho que é a sua primeira vez aqui também. Prazer ter você aqui, não é não, Keila? Graziele, me conta um pouco sobre vocês, o que é que vocês fazem, em que área vocês trabalham, de que maneira o meu conteúdo pode ajudar vocês. Bom, gente, então eu estava explicando que a gente está nessa nossa nova série sobre casamento e lei natural. E nesse momento, a gente está tentando fazer uma construção mais robusta dentro da teoria moral. Então, a gente vive numa sociedade em que as pessoas constantemente tentam jogar. Minha Wi-Fi aqui parece que está um pouquinho ruim, eu vou mudar só para o celular. Vamos ver se assim melhora. Então, eu dizia que nós vivemos em uma sociedade que frequentemente tenta colocar as questões morais como questão de opinião. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha, mas quando é para o Estado tomar alguma decisão, o que você vê geralmente não é um debate franco e honesto, mas uma exclusão de opiniões do espaço público. E isso acontece principalmente no campo da sexualidade e do casamento. Neste campo, as pessoas querem dizer que o Estado é laico, logo ele não deveria se meter em questões morais sobre o casamento, sobre identidade sexual, entre outras coisas, mas principalmente sobre as formas de família. Eles trazem esse argumento também na questão do aborto. Então você vê que existe uma tentativa muito mais de excluir do que de endereçar argumentos. E isso é uma consequência de uma maneira de você enxergar o que é a ética e o que é a moral. E foi sobre isso que a gente trabalhou na nossa live anterior. A gente falou sobre por que é tão difícil falar sobre moral. E a gente apresentou aquela questão do emotivismo, da tese da incomensurabilidade dos argumentos morais, que tenta mensurar é medir, que tenta medir os argumentos apenas desde o prisma emotivo. Então, eles tiram o critério da razoabilidade e, popularmente, a gente cai naquela questão de que se te faz bem, por que não? Né? Siga o seu coração, faça como você achar melhor para você, não existe nem certo nem errado, é tudo relativo, é tudo uma questão de opinião. E a gente endereçou o ceticismo. Apresentamos as proposições céticas, apresentamos a contra-argumentação ao ceticismo na nossa live passada. Oi, Renata, bom te ter aqui, querida. Keila, legal ter você aqui também. Me fala um pouco sobre você, de onde que você está me acompanhando, como que você chegou no meu canal, o que que você espera ver por aqui. Vão falando aí, pessoal, eu quero conhecer vocês também. Então, gente, eu queria fechar um pouco do nosso raciocínio da nossa live anterior, porque esse assunto é um assunto muito importante. A gente terminou falando que existem sim realidades que são inteligíveis e que o argumento moral ele pode ser racional, razoável e que isso tem primazia sobre a realidade emotiva, a realidade dos sentimentos. E uma alegoria que a gente usou foi justamente a alegoria da máquina de experiências,
que é aquela alegoria. Se você pudesse ser conectado a essa máquina para ter a experiência subjetiva de ter passado por diversas experiências que você possa sonhar, viajar o mundo todo, escrever um livro, a única condição é que uma vez conectado na máquina, você jamais poderia se desligar dela. Ninguém aceitaria esse desafio. Ninguém se conectaria à máquina em troca de viver uma vida de experiências subjetivas. E isso ensina coisas pra gente, ensina que a vida valorosa, verdadeira, ela é construída na ação. Uma ação que realiza bens que a gente, por nossa inteligência, distingue e percebe que nos fazem melhores. Não é só uma questão de sentimento, não é só uma questão de experiência interior. Eles nos tornam objetivamente melhores. É melhor conhecer do que ser ignorante. É melhor ter saúde do que estar doente. É melhor ter amigos do que andar sozinho. Então, existem bens que verdadeiramente enriquecem a nossa vida. E uma vida bem vivida requer experiência prática neles. Aí, a gente falou, sou nova na IBC, estive no seu lançamento. Ah, legal, Keila, muito bom te ter aqui. Vida corrida, Renata. É isso mesmo, a minha também, tá bem corrida. Então, a gente também está estudando agora um teórico principal, que é o teórico principal do meu livro, chamado John Finnis. Eu me baseio muito na teoria da lei natural dele e a gente estuda essa teoria desde o paradigma dele. Pastor Anderson aqui respondendo, sou de Anápolis, Ana Campagnolo indicou seu material, conteúdo muito importante e necessário em nossos dias. Obrigado, pastor. Então, gente, aí o Finnis, ele apresentou, então, qual foi o diagnóstico dele? É que hoje, a gente tem um problema central na nossa linguagem moral. A gente confunde o significado de algo que é bom em si mesmo, que é satisfatório, com algo que me parece bom, porque os meus sentimentos respondem àquilo. E aí eu queria levar vocês para uma historinha que está no livro A República de Platão. Na República de Platão, Glauco ele apresenta um desafio, que é o desafio dos 3 tipos de bens. Mas antes eu queria falar para vocês da historinha que precede este desafio. E que eu acho, inclusive, que foi a historinha que inspirou a saga do Senhor dos Anéis. A história é a seguinte, imagine um jovem cidadão que sempre foi um homem incorruptível. Mas um dia ele vai andando e por alguma coisa que acontece no céu entre os deuses, cai do céu o anel de um deus lá que dá o poder de invisibilidade para aquele que o possui. Esse anel racha a terra, cai numa rachadura da terra e este homem completamente moral e um bom homem, um homem simples, um cidadão de bem, ele encontra esse anel. Quando ele encontra esse anel, o que ele faz? Ele bota o anel no dedo, descobre que ele está invisível, ele entra no castelo, assassina o rei, seduz a rainha e toma o poder do reino. E aí eles dizem, a justiça não compensa. A vida justa desse homem não valia nada. O que compensa realmente é você poder praticar a injustiça sem sofrer as suas consequências. A justiça, na verdade, ela é a vantagem do mais forte, porque o mais forte dita as leis e os mais fracos obedecem. E aí, nesse contexto, o Glauco diz, então, existem 3 categorias de bens. Existem bens que nós desejamos como um fim em si mesmo. Por exemplo, a saúde pode ser um bem que você quer em si mesmo. Por que você quer ter saúde? Porque é bom ter saúde. E pronto. Existem bens que nós queremos como um fim em si mesmo e como um meio para o fim, que é o caso da saúde também, né? É bom ter saúde também para poder fazer outras coisas. E existem bens que são bons apenas enquanto bens instrumentais, ou seja, que você pode usar para alcançar outras coisas. O dinheiro é um exemplo desse tipo de bem. A saúde seria um melhor exemplo do segundo tipo, né? É um fim em si mesmo e um meio para um outro fim. O dinheiro é um excelente exemplo de algo que é um fim, é um meio para um outro fim. O dinheiro é sempre um meio para um outro fim. Porque o dinheiro pelo dinheiro, qual é o valor dele? O dinheiro só tem valor porque ele dá poder, ele dá acesso.
não é? Ele dá independência, ele dá liberdade. Então, o dinheiro é sempre um meio para um fim, para coisas que você pode alcançar. E aí nós temos o grande cético. E o que eu acredito, sinceramente, é que esse debate aí, eu acho que é o que? Século 3, 4 antes de Cristo, é o mesmo debate que a gente está tendo até hoje. Hoje, na contemporaneidade, a gente continua conversando com Trasímaco, que é o grande cético da República. O que Trasímaco diz? Ele diz, olha, a justiça ela só é válida como um fim instrumental. Ela não tem valor em si mesma e nem nessa segunda categoria, né? Em si mesmo como meio para um fim. Ela é exclusivamente um bem instrumental e ela nem é a melhor coisa. O bom mesmo é você poder fazer o que você quer. Isso que é o bom, é você fazer o que você quer e você não sofrer as consequências da sua injustiça. E a posição de Sócrates, que ele vai desenrolar ali ao longo dessa literatura, é que, na verdade, a justiça ela é um bem que está na segunda categoria. Ela, sim, é algo bom em si mesmo, e ela também serve como um meio para um fim. Ela é instrumental e ela é final. De que maneira? Aí ele vai explicando como a justiça se relaciona com a ordem da alma em uma comparação com a ordem da cidade. Então, uma alma justa é uma alma em que a razão e não os apetites estão no controle. E esta alma é que é a alma verdadeiramente livre. O que Trasímaco não enxerga é que para Trasímaco, o bem ele é um correlato do prazer. E para Sócrates, o bem é um correlato daquilo que nos torna melhor. O que faz com que você tenha uma vida que realmente vale a pena ser vivida? Não são prazeres apenas. Qualquer homem, qualquer mulher que pudesse trocar de lugar com um porco, em troca de viver todos os prazeres que uma vida de porco poderia dar. Esse é um exemplo do próprio Sócrates. Viver jogado na lama, comer toda a comida que quiser, sei lá, todos os prazeres de um porco. Nenhum ser humano trocaria a sua própria vida por todos os prazeres animalescos, por todos os prazeres da carne. Por quê? Porque existe algo que é distintamente humano. O ser humano ele consegue transcender essa realidade natural, biológica, fisiológica. O ser humano pode transcender os seus prazeres, ele pode contemplar o belo, o bom, a beleza, a justiça, a verdade. O ser humano pode conhecer, o ser humano pode tocar a eternidade, ele pode entender e ele pode ser moral. Ele pode ser bom, ele pode ser um homem justo. E um homem verdadeiramente livre é um homem que está no controle das suas próprias paixões. Então, o correlato de Trasímaco, ele traz muito bem para a gente qual que é a acepção moderna do que é bom. Porque é o mesmo tipo de bem que as pessoas pregam. O que as pessoas hoje na nossa sociedade, na nossa cultura, transmitem como bom é aquilo que te dá prazer, não é aquilo que te faz melhor. E esse é o principal problema da linguagem moral de hoje. E aí, a Finis, ele vai aprofundar isso e vai trazer essa problemática para uma questão do que nós acreditamos sobre a própria capacidade humana. O que acontece é que a forma como a gente pensa que o homem pensa, é isso que ele está dizendo, está enganada, está errada. Nós temos uma concepção instrumental de razão prática. A razão como um instrumento para você poder alcançar as paixões exclusivamente, para você ter o que você quer. Mas Finis diz que a razão, na verdade, ela não funciona assim. Ela pode ser obstruída por sentimentos e muitas vezes ela é. Nós podemos acreditar em mentiras. Mas a formação da nossa razão, na verdade, ela é orientada e atraída a bens que nos tornam melhores, a realidades de coisas que nós podemos fazer que nós distinguimos como oportunidades. Daí eu dei na live anterior o exemplo. Alô, Tiago Linho, muito bom te ter aqui. Bruno C. Nogueira. Vão se apresentando aí, pessoal. De onde é que vocês são? Como vocês chegaram aqui no meu canal? Bom dia, pastora Cleice. Tudo bem com a senhora? Como é que vão as coisas por aí? Mandem aí a novidade de vocês. Que tal agora os planos para esse inverno? Tá frio aí onde vocês estão?
Conversem aqui comigo que eu quero conhecer vocês, tá bom, pessoal? Mas antes de eu interrompendo, bom, mas voltando para a nossa linha de raciocínio. Então, o Finis, ele vai entender que existe um problema em como que a gente entende que a própria razão funciona. É por isso que o nome do meu livro é A Razão do Casamento. Razão aqui é um jogo de palavras, não se trata apenas da razão como um motivo. Também existe sim um motivo, mas mais especificamente eu quero falar do papel da razão na compreensão das realidades morais e como que isso se relaciona com a realidade moral do casamento, na contramão da nossa cultura atual, tremendamente hedonista, tá bom? Então, na verdade, existem oportunidades que a gente reconhece. Aí eu dei na nossa live passada aquele exemplo sobre a gente ter a oportunidade de pastar no campo, igual uma vaca, e a gente ter a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudos para uma das maiores universidades do mundo. Você vê, a gente não usaria a palavra oportunidade para ir pastar no campo. Por que não? A gente é uma possibilidade um ser humano ir pastar num campo? Talvez seja uma possibilidade, mas é uma oportunidade? Não. Porque claramente aquela ação, ela não enriquece em nada a nossa natureza humana. Ela não nos torna melhores. Por outro lado, a oportunidade de estudar, de conhecer, essa oportunidade, ela sim nos torna melhores, faz com que a gente cresça. Por isso ela é atraente para a gente, porque ela, do ponto de vista da filosofia, a gente diria, instancia um bem humano básico, que é o bem do conhecimento. Tendo dito isso, vamos entrar na nossa live de hoje. Alguma pergunta, pessoal, desse conteúdo? Algum comentário? Pode colocar aqui embaixo, vamos conversando. Então, gente, se vocês quiserem acompanhar, quem tem o meu livro, a live de hoje e a live anterior, elas estão sendo baseadas no primeiro capítulo, tá bom? Eu estou tentando trazer uma linguagem mais simples, mas o conteúdo é realmente o conteúdo que está lá. Eu acho que com essa ajuda, quem tem alguma dificuldade com a filosofia vai conseguir ler bem o texto, vai ser bem mais acessível, tá bom? Então tá, então vamos lá para a live de hoje. É possível analisar comportamentos de modo imparcial? É possível nós fazermos uma teoria social geral? Por que eu estou falando sobre isso? Porque existe um obstáculo, não é, na cultura que eu estou tentando endereçar, que é justamente esse obstáculo de que você não pode fazer teoria moral, você não pode apresentar críticas a realidades morais, porque são seus valores. E se você começar a fazer essa crítica, você está querendo impor a sua visão de mundo sobre outras pessoas. Porque você não é imparcial, você não tem neutralidade, você está completamente carregado de uma valoração. Então a gente tem que deixar isso para os especialistas. Mas entre os especialistas só serve aqueles que vão falar o que a gente quer ouvir. Ainda tem essa, né? Mas acontece que as realidades sociais, quando eu falo de realidade social, eu estou falando das diversas manifestações que a gente tem na sociedade, instituições culturais, instituições políticas, práticas sociais, não é? E essas práticas sociais, elas podem e elas devem ser analisadas. E isso é importante porque o Estado precisa tomar decisões sobre uma determinada instituição, que é o caso do casamento. O Estado precisa se posicionar. E ele já se posicionou e continua se posicionando acerca do casamento, que é uma prática social, que é uma instituição social. Então, como é que nós podemos fazer uma teoria social sobre as diversas realidades sociais? Seria possível fazer uma teoria geral que fosse realmente aceitável por todos, que fosse realmente geral? Então, é importante fazer essa análise, porque como a gente tem essa necessidade social de fazer essas considerações e também de pensar sobre a nossa própria vida, não é? Que tipo de instituições a gente quer participar, que tipo de vida eu quero viver.
é melhor que essas escolhas que nós vamos fazer, tanto individualmente quanto do ponto de vista político e público, elas estejam em consonância com aquilo que verdadeiramente realiza a natureza humana. Então, avaliações sociais é algo que o teórico social faz de uma maneira mais técnica, mas que os pastores também fazem. Eles precisam estar fazendo isso o tempo todo, eles têm que analisar o meio à volta deles para poder traçar projetos que em uma menor medida os próprios pais fazem em casa com os filhos, porque eles têm que lidar com essa realidade social que é a família, que os professores fazem na sala de aula. Então, isso não é algo distante de nós. De uma maneira mais abrangente, todos nós estamos fazendo análise social dos nossos mais diversos contextos. O que eu quero é que você se torne capaz de identificar como fazer isso e aprender a fazer isso com propriedade. E do ponto de vista técnico, a gente tem que aprender quais são os critérios que a gente pode usar para julgar as práticas, sejam do Estado, sejam na nossa própria vida. Tá bom, pessoal? Alô, Iranicela, de onde você está me acompanhando, querida? Mande aqui uma notícia a seu respeito, que eu quero lhe conhecer. Vamos dar um alô aqui pro pessoal. Gente, se vocês gostam desse conteúdo que eu tenho compartilhado com vocês, já manda aqui um like, deixa aqui um like, manda aqui um foguinho, deixa aqui um comentário, porque isso ajuda que essa live chegue para mais pessoas, tá bom, pessoal? Então, se vocês puderem me dar essa ajuda aí. Bom, gente, então a gente vinha falando, né, que a gente precisa fazer isso, mas existe a possibilidade de nós fazermos uma descrição neutra, que foi aí a grande bandeira, não é, do positivismo. Inclusive, para quem estuda o direito, a gente tem lá a corrente positivista do direito, que vai dizer justamente que toda lei não precisa ser permeada por valores. A lei deve ser neutra. Ela não deve estar viciada por nenhuma visão valorativa sobre qual seria o tipo de vida boa ou o tipo de vida que realmente vale a pena. E essa tese já se mostrou muito furada, porque a verdade é que a neutralidade ela não existe. Veja bem, toda descrição, isso é, toda explicação sobre uma prática, uma explicação sobre o direito, uma explicação sobre uma prática esportiva, como que você explica um jogo de futebol? Como você explica uma realidade social como a instituição do casamento? Como você explica o Estado? A única maneira de você conseguir entender uma prática social verdadeiramente é você tentar analisar aquela prática desde o ponto de vista das pessoas que participam nela. E para você poder entender isso, você precisa entender por que ela vale a pena. Então, por que o jogo, uma compreensão verdadeira, ela não pode estar destituída de uma análise valorativa? E o teórico, quando ele tenta entender alguma coisa, ele já fez essa análise valorativa, porque até os itens que ele vai analisar, ele precisa escolher. Se ele vai analisar, por exemplo, o Estado Democrático Brasileiro, qual é a situação da legalidade no Brasil? Antes disso, ele precisa ter uma concepção sobre o que é um bom Estado democrático legal. O que é um bom Estado democrático regido por leis? Quais são os valores ao redor desse Estado? Então, o teórico, para ele poder analisar, ele já avaliou, ele já valorou, ele já entendeu qual que é o tipo ideal que realmente é bom. E quando ele vai avaliar a prática, ele avalia ela nesse pano de fundo, comparando com este tipo ideal. E sem este tipo ideal, é impossível analisar a prática, porque como que ele vai dizer se ela é boa ou ruim, se ela realmente é feita com excelência ou se ela é precária? Mas nós temos isso dentro da ciência, nós avaliamos modelos de estados de modos diferentes, e nós dizemos, por exemplo, que a Alemanha nazista, ela era um modelo constitucional legal. Ela seria o modelo ideal? Não, ela não é o modelo ideal, ela tinha muitos defeitos. E isso fica claro para a gente. Mas, porém, contudo, todavia, a gente ainda consegue identificar nela características mínimas que podem integrá-la dentro desse conceito de um Estado constitucional regido pela legalidade.
E aqui eu entro em um item que eu coloco no meu livro, que é muito importante para essa área da metodologia e para a gente aprender a fazer ciência social, que é, alô, Vitor Grando, que bacana ter você aqui, meu amigo. O Vitor também faz um trabalho sobre família. Te apresenta aqui para a gente, Vitor, um pouco. A gente está falando um pouco, agora a gente vai começar a falar um pouco sobre aqueles 3 critérios sobre significado focal, caso central e caso periférico. Eu estou aqui fazendo algumas lives tentando ajudar as pessoas a conseguirem, não é, compreender melhor o meu livro e também avançar nesse argumento desde o ponto de vista moral até o casamento. Já que a gente já viu, não é, pessoal, uma visão mais antropológica, já passamos por uma abordagem mais jurídica, sociológica, dentro dos dados sociais na nossa última live. Então, agora a gente está descendo um pouquinho mais o argumento para dentro da filosofia moral mesmo. Então, gente, legal, obrigada, Vitor, uma honra te ter aqui. Então, pessoal, o que permite com que a gente consiga compreender diferentes realidades é porque o teórico ele faz essa seleção antes. Até os itens que ele vai colocar numa lista para analisar qualquer prática requerem uma seleção, porque ele tem que escolher aqueles itens. Então, imagina um antropólogo chegando no Brasil no tempo do descobrimento, um jesuíta, né, mais propriamente dito. Para ele poder analisar o comportamento, como viviam as sociedades indígenas daquela época, ele precisa primeiro ter uma concepção de quais são as instituições sociais. Então, ele vai olhar o casamento, ele vai olhar como é o poder político, ele vai olhar, entende? Mas se ele vai olhar isso, é porque ele já escolheu olhar isso. E se ele já escolheu olhar isso, esse ato de escolher estes itens e não outros, significa que ele considera estes itens importantes e não necessariamente outros. Então, esse ato de considerar esses itens importantes e não outros, que é um pré-requisito da análise, já é um ato valorativo. É por isso que a teoria social, ela nunca é neutra. Alguém colocou aqui um comentário? Realmente, essa forma simplificada que a senhora está explicando resumidamente o conteúdo do seu livro facilita a compreensão dele e torna-o mais acessível para quem não está habituado com filosofia. Que bom, Daniel, espero poder ajudar. E se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, tragam para cá, porque aqui é o momento. E se você quiser... Jenny, minha dúvida é muito complexa, eu não consigo escrever. Você pode entrar aqui ao vivo, a gente bate um papo, não tem problema nenhum, fica muito tranquilo, tá bom? Então, gente, por exemplo, eu vinha falando, para descrever, o teórico precisa selecionar quais são os fenômenos que valem a pena serem descritos, e isso já pressupõe uma seleção valorativa. O antropólogo que quer estudar uma comunidade nativa, por exemplo, ele vai avaliar o quê? Ele vai avaliar a estrutura do governo, a sexualidade, o casamento, a paternidade, a religião, o conhecimento, a linguagem, os rituais, como é a alimentação desse povo. Que tipo de jogos eles praticam? Quais são as formas de relacionamento que eles têm? Como é a hierarquia política dentro dessa comunidade? E tudo isso já pressupõe uma valoração da natureza humana e daquilo que o ser humano busca. E o fato de que nós temos, sim, tantas análises antropológicas de tantas comunidades diferentes, na verdade, acaba sendo um argumento em favor daquela posição sobre a universalidade da natureza humana. Porque, veja, se a natureza humana não tivesse um critério de universalidade, seria impossível nós conhecermos tantas culturas diferentes. Porque a gente só consegue conhecer culturas diferentes porque a gente tem categorias comuns que a gente aplica para tentar entender aquela cultura. Então, você entende a sexualidade em tribos nativas diversas? Por quê? Porque a sexualidade é uma realidade humana, da natureza humana, que se transfere na cultura. Você que se desenrola de maneiras distintas na cultura. Você busca aprender a forma como você analisa, o antropólogo teórico, ele analisa como o conhecimento é passado dentro de uma determinada comunidade e ele chega a conclusões acerca daquilo. Por quê? Porque o conhecimento realmente está lá. Mas por que a busca do conhecimento está lá? Por que a sexualidade e o casamento estão presentes lá?
Por que a religião está presente lá, em todos os tipos de cultura, nas mais variadas vertentes religiosas, éticos, sociais, nos lugares frios, quentes, altos, baixos? Por que está lá? Por que a gente encontra? Porque o ser humano possui uma natureza comum, que busca, em última instância, 7 categorias de bens que a gente vai falar. Então, quando você tem isso em mente, se torna muito mais fácil e muito mais claro fazer teoria social e também entender por que a teoria social funciona, apesar de nós não podermos ser, apesar de não existir a neutralidade. O fato de que não existe neutralidade não significa que as culturas não possam ser analisadas, ou que as práticas não possam ser analisadas, ou que não possa existir uma teoria geral. Para fazer uma análise, o teórico precisa colocar na lista quais são os itens que valem a pena ser analisados. E aí, pessoal, eu queria levar vocês, quem tem o livro, pode abrir aí na página 59. Eu queria ler aqui alguns trechos com vocês para trazer um esclarecimento sobre esse assunto. Então, na página 59, por exemplo, eu apresento essa pergunta, não é? Considerando a variabilidade e a contingência dos assuntos humanos, como pode haver uma teoria política ou social geral se os nossos assuntos humanos são tão variados, são tão diversos, não é? São tão contingentes. E a resposta de Finis é que a teoria social, ela não é neutra, mas ela pode sim ser geral, a gente pode obter uma compreensão geral, porque essa compreensão é prática. Ela não é prática no sentido de que é algo que a gente pode usar. Ela é prática no sentido de que se trata de dirigir para o que seria bom fazer, ter, alcançar ou ser. Eu vou ler um pouco mais, aí eu explico para vocês, tá bom? É prática quando trata sobre e prescreve o que deve ser feito no campo aberto da vida humana como um todo, por meio de escolhas e de ações à luz de objetos, bens que provêm de razões para agir e dão significado à vida humana individual ou em grupo. É por isso, gente, que teoria social ela não pode dispensar a análise ética, porque todo teórico social, para ele poder fazer a análise, ele pressupõe escolhas sobre o que realmente vale a pena numa comunidade futebolística, em um casamento, em uma instituição política, em um Estado democrático. Ele faz escolhas acerca daquilo, para então explicar esse fenômeno. Então, para então poder dizer se esse fenômeno nessa sociedade é um fenômeno bom ou um fenômeno ruim. Então, a teoria ética, ela está sempre pressuposta na análise social. Ou seja, para a gente poder falar com propriedade sobre casamento ou sobre qualquer realidade social, primeiro a gente precisa entender um pouco sobre ética. E o que é a ética? Foi objeto da nossa live anterior. É muito importante que vocês acompanhem todas as lives, porque eu não estou aqui apresentando temas soltos, que a gente senta, tem só uma conversa, tal. Não é isso que eu estou fazendo. Eu estou tentando inserir vocês em um argumento denso, profundo e complexo, mas de uma maneira fácil e palatável. Por isso, a gente vai trabalhando as categorias de uma maneira mais fluida e simples em cada encontro, tá bom? Mas esses encontros, eles crescem um em cima do outro. Por isso, pessoal, é muito importante que vocês me acompanhem, que vocês assistam a live inteira, estejam na próxima, não deixem nenhum buraco aí nessa formação, tá bom? Eu estou precisando beber um pouquinho mais de chá, porque com a gravidez a gente fica, né, um pouquinho indisposta às vezes, né? E vocês aí, estão bebendo alguma coisinha aí? Curtindo esse friozinho com chazinho, cafezinho? Quando vocês vierem aqui para minha live, preparem assim um bolinho, um chazinho, façam desse momento gostoso também para a gente estar aqui juntos. Então, gente, é por isso que quando a gente vai falar sobre casamento, se a gente quiser aprofundar o tema, não é? É importante a gente também falar sobre ética, moral. E o que a ética busca? A ética busca responder a pergunta sobre qual é o tipo de vida que realmente vale a pena.
Então, a ética, ela está relacionada com o conhecimento das nossas razões para a ação. Eu vou continuar lendo aqui esses 2 parágrafos e eu acho que até o fim da live vai estar tudo bem claro para vocês. Olha. A investigação das razões para agir, dos fins ou bens reais e verdadeiros da ação humana, que fazem com que a vida realmente seja boa e vale a pena, constitui o objeto da ética. Ou seja, o que alguém que está estudando ética faz? Essa pessoa está investigando quais são os bens, é o conhecimento, a vida, a saúde, é isso que eu estou chamando de bens. Quais são os bens que realmente valem a pena nós termos para que a gente tenha uma vida bem vivida, né? Esses bens são coisas que a gente faz, que a gente realiza, conhecer, ter amizade. Ah, legal, Daniel. Ah, entrou mais uma pessoa aqui, Altmelo 168. Como é seu nome, querido? Apresente-se aqui para a gente conhecer você também. Oi, Rafael. Rafael Carnão, primeira vez que eu te vejo aqui, meu amigo. Quanto tempo? Já vai bem uns 10 anos que a gente não se encontra, né? Então, gente, esse é o objeto da ética. É uma investigação dessas razões para agir. Por que a gente busca conhecer? Por que a gente busca, enfim, a vida que a gente busca, as coisas que a gente quer? E dentre essas coisas, quais são as coisas que realmente valem a pena? Que quando você chegar no fim da sua vida, você pode olhar para trás e pensar, valeu a pena. Realmente eu vivi uma vida boa, uma vida muito boa. Isso que é a ética, isso aqui é o perscrutar ético, o raciocínio ético. E nos dirige ao significado focal de um determinado conjunto de práticas, apontando o caso central daquela instituição ou associação humana. Esse é um outro conceito que a gente vai ver muito no livro, e é um conceito muito importante para a gente pensar realidades sociais, que é o conceito de significado focal, caso central e caso periférico. Então, o que é o significado focal? O significado focal é um conjunto de descrições que você usa e atribui a uma determinada prática. Por exemplo, o que é o casamento? O casamento é uma comunidade de natureza integral, multinivelada, intrinsecamente voltada à vida familiar, regida pelas normas de monogamia, exclusividade, permanência, amor, respeito, solidariedade, apoio mútuo, aqui e agora, até que a morte nos separe, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na alegria e na tristeza. Esse talvez pudesse ser apresentado como significado focal do casamento. Para que o casamento seja uma comunidade desse tipo, um pré-requisito é que ele seja uma comunidade entre um homem e uma mulher, porque não existe comunidade multinivelada de natureza integral entre 2 pessoas do mesmo sexo ou entre 3 ou mais pessoas. Como eu expliquei na nossa série de lives sobre casamento e sociedade. Quem não viu, corre lá para ver, porque eu disponibilizei a série completa por 1 semana, tá bom, pessoal? E essa semana acaba amanhã. Então, quem não viu pode assistir gratuitamente essa série de lives. Tá lá no link da minha bio, eu deixei até um aviso nos stories. Vai te transferir lá para o meu YouTube e você pode assistir gratuitamente até amanhã. Amanhã, depois de amanhã, na verdade, ela sai do ar. E assim também é com essa live de hoje. Ela fica disponível por 24 horas e depois ela sai do ar. Então, se você tem alguém que você acha que precisa ter acesso a esse conhecimento, transfere para a pessoa e já avisa, tá bom, pessoal? Então, gente, com essa interrupção, até esqueci o que eu estava falando. Alguém me lembra aí? Eu estava tentando explicar sobre o significado focal, caso central e caso periférico. Então, o significado focal é aquele conjunto que descreve o caso central de uma determinada prática. Então, por exemplo, o casamento, não é? O casamento, eu dei aqui uma série de descritivos. O caso central do casamento, o significado focal do casamento, são aquelas características que apontam para o que a gente chama de caso central, o modelo ideal, em que circunstâncias aquele casamento realmente é mais excelente. Quais essas circunstâncias? E aí o significado focal vai te apontar para o caso central. O casamento é uma comunidade multinivelada de natureza integral, intrinsecamente voltada à vida familiar, regida pelas normas de monogamia, exclusividade, permanência,
apoio mútuo, respeito, solidariedade, em todas as circunstâncias, aqui e agora, até que a morte nos separe, abraçando, cuidando, nutrindo todos os filhos que provenham dessa relação, enfim, todo esse conjunto de conceitos vão formar o significado focal da prática, vão descrever, ele é o significado focal, porque é o significado do foco da prática. E aí, quando você identifica esta realidade, você tem o caso central da prática. Então, por exemplo, um casamento que realmente o marido e a esposa se dão bem, eles têm uma união estável, duradoura, de baixo conflito, uma união integral, com uma dedicação exclusiva, permanente, incondicionada um pelo outro, um lar de amor e afeto, é o caso central do casamento. Agora, você pode ter casos em que o marido e a esposa estão juntos, mas a união, ela tem muito conflito. Ela é uma união, enfim, que tem várias deficiências. Você olha para aquilo ali, você diria que não é casamento? Você percebe que ainda é casamento, mas não é o caso central do casamento. É um caso periférico, ou seja, é um caso que não abraça completamente todo o conteúdo descritivo do significado focal. Entende? E é porque a gente consegue distinguir entre casos centrais e casos periféricos que a gente pode também avaliar a excelência e a precariedade dos mais diversos tipos de práticas sociais. Qual que é o estado constitucional de direito melhor ou mais excelente? Para você responder essa pergunta, você precisa primeiro do significado focal e do caso central do Estado Democrático de Direito. Quando você tiver esse significado focal que aponta o caso central, aí você vai responder essa pergunta com excelência e você vai poder julgar os outros estados e dizer esse aqui não é tão bom, esse aqui está ruim, esse aqui está muito ruim, e esses seriam todos casos periféricos, porque eles não incorporariam plenamente o ideal democrático de direito, conforme descrito pelo significado focal, tá bom? É interessante a gente trazer isso aqui, porque ao longo da leitura do meu livro, vocês vão se encontrar várias vezes com esse termo, caso central, caso periférico. Uma outra forma de falar sobre isso no latim são os termos secundo quid e simpliciter. O simpliciter é o caso central, é aquilo que simplesmente é. E o secundo quid é aquilo que é de acordo com alguma coisa. Ele está trazendo da lógica aristotélica um instrumento chamado analogia, que a gente usa no nosso dia a dia de uma maneira muito comum. Alô, tio, olha meu tio aqui entrando. Tio Luiz, que bom de ter aqui. Marta, primeira vez que eu te vejo aqui. Cá, Bernardes, de onde que vocês são? Como que vocês chegaram aqui no meu canal? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso que a gente falou até agora? Pode colocar aqui para a gente ir conversando, tá bom? Então, eu espero que isso ajude aí na leitura do livro e na compreensão. Aí você entende, então, o que o Finn está fazendo? Ele está explicando por que existe teoria social. E ele está deixando claro para a gente que, de fato, não existe neutralidade. Mas que você nem quer a neutralidade, porque se tivesse neutralidade, seria impossível conhecer a realidade social à nossa volta. Seria impossível julgar estados democráticos de direito corruptos e entender que existem estados democráticos de direito que são sim exemplares, que são sim excelentes. Mas o critério que a gente pode usar e que está por trás desse juízo todo, o Finis vai nos apontar, são os bens humanos básicos. No fim de toda a análise, o que a gente vai perceber é que este Estado democrático de direito, por exemplo, ele é um Estado realmente bom porque, no fim, ele promove as condições que mais e melhor realizam a natureza humana. Esta concepção de casamento, ela é superior e melhor, e o caso central, porque, no fim, ela promove uma concepção que mais propriamente atende aos interesses e à realização da natureza humana, que estão assentados em bens humanos básicos. Pode-se dizer que esses conceitos de caso central e caso periférico seriam superficialmente semelhantes aos conceitos de padrão e exceção? Olha, Daniel, talvez em algum nível, não é? Porque
Eu acho que padrão e exceção, porque o termo padrão ele se refere muito à prática, às coisas que mais acontecem, né? Aí isso é padrão, é o que a gente geralmente vê. E a exceção é o que a gente pouco vê. E os conceitos de caso central e caso periférico, eles são um pouco mais exigentes do que isso. Eles estão mais relacionados com o tipo ideal e a perfeição, no caso central, e os diversos tipos de corrupção, no caso periférico. Então, quanto mais haveria ali uma gradação, quanto mais próximo do caso central, mais excelente você está vivendo aquela prática social, aquele estado de direito, aquele casamento. Quanto mais distante do caso central, aí você vai ter vários estágios do caso periférico, mas quanto mais distante, quanto mais você se afasta do caso central, mais deletério, mais deficiente é aquela realidade social na qual você está envolvido. Seja o casamento, seja o Estado de Direito, a política, as instituições, o que for. Vinícius, muito prazer. Acho que é a primeira vez que eu te vejo aqui. Viviane. Coloquem aqui, pessoal, de onde que vocês são, se apresentem, vamos conhecer vocês. A gente já está aqui quase caminhando para o fim desse nosso encontro. Então, eu quero continuar aqui essa citação, não é? Desse modo, eu estou lendo da página 60 do meu livro A Razão do Casamento. Então, olha só. Desse modo, o estudo da ética, enquanto uma ciência social descritiva, é ao mesmo tempo teórico e prático. Ao menos em um nível ideal, o foco do teórico que analisa uma proposição P, eu vou explicar para vocês, tá? Não se assustem. Fundamentalmente teórica é conhecer a verdade da proposição P. O que ele está dizendo aqui? O que eu estou dizendo aqui, na verdade? É muito simples, gente. Parece complicado, mas não é. O que eu estou dizendo é que a ética, o empreendimento ético, conhecer qual é a vida boa e entrar nesse debate, ele é um empreendimento que ele é ao mesmo tempo teórico e prático. Ele é teórico porque em um nível você quer conhecer. O que a realidade do casamento me acrescenta? Por que ela é boa? Por que essa concepção do casamento é melhor? Então, você quer conhecer essa realidade. Então, isso é teoria. Por outro lado, esse conhecimento ético, diferente do conhecimento científico, diferente de tantos outros tipos de conhecimento, ele tem uma chamada individual. Porque quando você conhece a verdade sobre uma determinada prática, aquela verdade te chama à ação. Por isso a ética é prática. Se você sabe que é melhor falar a verdade do que mentir e você verdadeiramente sabe disso, não basta só saber disso. Esta verdade, que você pode conhecer intelectualmente como uma proposição P, é melhor falar a verdade do que mentir. Ela te chama a ação, portanto, fale a verdade. Então, o conhecimento ético e o debate moral, ele requer que aquele que se envolve neste conhecimento avalie a sua própria vida. É por isso que a teoria moral, ela é ao mesmo tempo teórica e prática. Você não tem como conhecê-la sem ser confrontado com o estilo de vida que você leva. E como a gente falou na live anterior, essa é uma das razões pelas quais é tão difícil falar sobre sexualidade na época, nos tempos que a gente está vivendo. É tão difícil falar sobre casamento, sobre identidade. Por quê? Porque esse debate e esse conhecimento, quando ele é provado verdadeiro, ele chama você à ação. Ele não é só um conhecimento que você vai ter, ele é um conhecimento que vai mudar a forma como você vive sua vida. E muita gente não quer mudar a forma como vive a própria vida, entendeu? Isso aqui torna as coisas... Vocês estão comigo aqui, pessoal? Manda aqui um foguinho, um coraçãozinho para eu saber. Então, gente, aí eu continuo falando, né? Ao menos em um nível ideal, o foco do teórico que analisa uma proposição P, fundamentalmente teórica, é conhecer a verdade da proposição P. O universo está aí há quantos bilhões de anos? O que eu quero com essa proposição teórica? Eu quero saber. É isso. O que isso vai mudar na minha vida hoje? O que isso vai requerer de mim? Né? E o conhecimento apenas científico, ele não necessariamente impacta essa área ética da minha vida. Mas a ética, ela está imiscuída em vários outros ramos do conhecimento. Então, nem sempre é tão fácil distinguir quando uma questão científica vai se tornar uma questão moral. Mas, enfim, existem questões que são puramente racionais,
que apelam simplesmente à razão e não à ação. Esse não é o caso da ética. A ética, por outro lado, é um empreendimento único em relação a todos os demais. Por quê? Porque ela almeja tanto a verdade sobre o objeto estudado, quanto a realização dessa verdade em escolhas e ações. Ao identificar, aqui a gente pula para a página 61, o último parágrafo. Ao identificar o que vale a pena realizar, o teórico é confrontado com uma oportunidade prática, ou seja, prático no sentido de ação, do agir. O teórico que é confrontado com uma verdade, do ponto de vista ético, ele também é confrontado com uma possibilidade de ação, com uma resposta à pergunta como ele deve viver a vida dele. E ele poderá escolher realizar, promover esses bens em si e em sua comunidade, aderindo à razoabilidade deles, ou seja, você descobre que o casamento é um bem humano básico, nos termos que eu apresento aqui. Se você aprende isso verdadeiramente, você tem uma escolha a fazer. Você pode aderir a essa concepção na sua própria vida, você pode defendê-la na sua comunidade, ou você pode rejeitar a realização dos bens com base em motivos subracionais, com base em motivos emotivistas, que nós tratamos também na live anterior. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Porque já foi identificada a razoabilidade, ou seja, que este bem realmente é razoável, que ele é o melhor, que há razões, que há lógica, que há profundidade, que há fundamento, mas tudo isso, o sentimento vem, ele corta, ele engana, e por critérios subracionais, por critérios emocionais, a verdade do bem, ela é ocultada, ela é ignorada, e o teórico segue na sua própria mentira, na sua própria vida. Mas isso é um confronto, não é? A ética, o estudo da moral, da ética, ele realmente tem esse confronto, e ele vai requerer do teórico uma decisão. Por isso que é difícil fazer teoria moral, até porque, no final, esse confronto, essa análise, que pode ser mais técnica, como vocês estão fazendo aqui comigo, mas que acontece todos os dias na nossa vida. Você sabe algo sobre um determinado bem humano, que falar a verdade é melhor do que mentir, que é melhor ser corajoso do que medroso, que é melhor ser fiel do que infiel. Mas aí você chega na sua vida e você é confrontado com um momento em que falar a verdade é muito difícil. Em que você é confrontado com um momento em que ser fiel é muito difícil, é um sacrifício. Em que você entende, essas realidades vão se apresentar. E aí, você que até aquele momento tinha sido um teórico reflexivo, que entendeu teoricamente, agora você tem que tomar uma decisão. Essa decisão é prática. E essa decisão vai determinar o seu caráter. Essas escolhas determinarão o caráter do teórico. De um modo ou de outro, a verdade é que o teórico, uma vez confrontado com o conhecimento acerca do bem, adquire um conhecimento que lhe dirige, no sentido de que guia a pessoa, e lhe desafia na prática. Não é só como uma proposição lógica, tá? Não, é na prática. Como você vai viver a sua vida, agora que você sabe disso. E a forma como você vai responder a esse conhecimento é aquilo que vai determinar o seu caráter. Quem é você? De certo modo, ele jamais poderá voltar atrás, ou seja, ao status quo anterior quando ele não conhecia aquela verdade. Se é uma verdade relevante sobre um bem real, no qual o teórico tem efetivamente a oportunidade de participar, ou seja, ele descobriu algo bom e verdadeiro sobre, sei lá, o casamento, e ele tem a oportunidade de viver o casamento daquela forma, dentro daquele paradigma que ele descobriu, que é belo, bom e verdadeiro. E aí, tendo essa oportunidade, ele precisa escolher se ele vai se conformar a ela ou não. Nesse sentido, as ciências sociais descritivas, sobretudo a ciência política e a ética, são sempre práticas. E justamente por isso, o processo de construção de conhecimento e diálogo pode ser temido por algumas pessoas ou grupos que receiam ser convencidos sobre o erro de certas práticas que lhes são muito caras. É o que eu estava dizendo para vocês aqui, não é? Como a realidade ética, ela nos confronta. Tem gente que prefere não falar, que prefere não comentar. Por quê? Porque não quer mudar de vida, não quer ser confrontado. Olha, professor Felipe, meu professor de piano,
o maior professor de piano que existe no Brasil. Eu sou grande fã do professor Felipe. Que bacana ele ter aqui, professor. A gente está quase chegando na live, a gente está fazendo uma incursão aqui no pensamento moral, debatendo um pouco sobre ética. Então, gente, agora a gente caminharia para falar sobre as 4 ordens da realidade. Certo, Jane, eu entendi. Então, a ética, ela é uma ciência que ela é teórica e que ela é prática. E que, realmente, quando a gente vai tentar analisar uma prática, e a gente pode pensar isso do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista da nossa própria vida, né? Quando a gente faz análises sobre as realidades sociais em que nós estamos inseridos, nós nunca somos neutros. Nós não somos neutros porque nós partimos de concepções sobre o que realmente vale a pena. Então, não existe teoria social neutra, mas isso não significa que não exista uma teoria social geral que possa ser feita. A teoria social geral, ela pode sim ser feita. Por quê? Porque ela é, ao mesmo tempo, prática. Ela não é só uma teoria descritiva, ela é uma teoria que busca entender, dentro das práticas, o que realmente vale a pena. E a própria empreitada da teoria social só faz sentido se ela estiver em busca desses critérios. Uma compreensão verdadeira sobre o valor da vida humana. E essa compreensão é impossível de ser feita dentro de um paradigma neutro. E ninguém quer isso, porque é impossível. Se ela fosse feita dessa forma, ela não poderia responder as perguntas mais importantes. O que realmente vale a pena? E por que isso daqui é bom? E como que isso é melhor que em outra sociedade, que em outra cultura? Por que essa instituição social ela tem que ser preservada? Por que ela vale a pena? Né? Então, a teoria social, ela pode ser geral e ela precisa ser geral. E o fato de que ela não é neutra não diminui o seu valor. O que acontece é que para que ela possa ser imparcial, o que o teórico precisa fazer é expor qual que é a ética que ele está pressupondo. Quais são os critérios que ele está usando para julgar que esses critérios são os critérios de excelência. Então, uma teoria social que é realmente fidedigna e que realmente vale a pena é aquela em que o teórico expõe o que ele pressupõe. Entende? E é nisso que a gente cai na bagunça do discurso na atualidade. As pessoas não sabem o que elas pressupõem quando elas fazem análises. Elas simplesmente querem dizer, por exemplo, que o casamento é uma questão de afeto, certo? O que você pressupõe com isso? Qual é a sua concepção de vida para você dizer uma coisa dessa? O casamento é apenas uma questão emocional, certo? Mas quais são os bens que isso realiza? Por que isso tem valor para a vida humana? Por que a gente deveria defender isso? Qual a diferença entre casamento e amizade? Por que o Estado tem interesse? O que justifica? Entende? Então, sem uma apresentação clara dos pressupostos morais que você está usando para poder fazer essa análise, a sua teoria ela apresenta uma deficiência de fundamentação. E o problema é que geralmente ela acaba tentando se apresentar como uma verdade absoluta, como algo que os critérios nem precisam ser debatidos, porque eles são óbvios. Mas não é isso que Finis faz. Ele apresenta os critérios. Nós devemos fazer teoria social. A teoria social ela pode ser geral, e ela é geral porque ela é prática, ela busca encontrar quais são aquelas coisas que realmente valem a pena. Certo? E aí, como é que a gente faz então teoria social, agora que a gente sabe disso? Como é que a gente vai de fato analisar as práticas? Aí vem o pulo do gato, da nova teoria da lei natural. Ele diz assim, viu, para você poder analisar, e aqui quem é do direito, ele está puxando heart, sabe pessoal? Quem é do direito vai entender do que eu estou falando. Lembra do ponto de vista interno, né? Como que você pode entender as coisas? Como você pode entender por que o futebol realmente vale a pena? Você precisa da perspectiva daqueles que estão inseridos na prática. Os jogadores podem te dizer por que é tão bom jogar futebol. Qual é a sensação que eles têm? Qual é a emoção que eles sentem? Como eles se unem e tal? Qual é o gosto da vitória? Entende? Então e veja que tudo isso requer análise, isso não pode ser neutro. Uma compreensão verdadeira sobre um fenômeno social, ela nunca é neutra. Se ela for neutra, ela é deficitária, porque ela não pegou por que as pessoas realmente querem fazer aquilo. Por que aquilo realmente vale a pena?
Então, quando a gente vai tentar entender instituições sociais, uma descrição adequada precisa levar em consideração por que aquela prática social ela vale a pena para as pessoas. Por que as pessoas querem casar? Por que o casamento vale a pena? Por que cuidar da saúde, para academia, enfim, comer bem, por que isso vale a pena? Então, o começo de uma teoria é sempre a partir de uma análise daquilo que realmente vale a pena ser feito, realizado, tido. E aí, para a gente poder, eu quero inserir vocês aqui em um critério mais técnico, que é a questão das 4 ordens da realidade. Mas eu não sei se a gente vai ter tempo para isso, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que eu já tenho que ir pegar meus filhos na escola agora. A gente vai continuar esse nosso encontro, esse nosso tema, no nosso próximo encontro na terça-feira. E aí a gente vai estudar as 4 ordens da realidade. A realidade à nossa volta, ela se apresenta em mais ou menos 4 ordens. A ordem natural, lógica, moral e técnica. A ordem natural ela é regida por essas leis naturais que estão fora da gente. A chuva cai, a gravidade da Terra se movimenta de uma determinada forma. Nós não conseguimos alterar isso daí. A ordem lógica é aquela ordem das coisas que a gente pode trazer ao pensamento, mas que a gente não pode alterar. Para que você possa pensar e outra pessoa possa te acompanhar, existem estruturas lógicas que você tem que obedecer, senão o pensamento é impossível. Se você afirmar e negar a mesma coisa, no mesmo sentido, no mesmo tempo, o conhecimento é impossível. O pensamento é impossível. Se eu disser que essa mesa ela é marrom e não é marrom, ela é de madeira ela não é de madeira. Se eu fosse pensar, o que eu quero dizer é o seguinte, um dos princípios da lógica é a exclusão da contradição. Se a gente for pensar em termos contraditórios, o pensamento é impossível. Ou seja, existe uma ordem no campo intelectual, no campo da razão, que é a ordem lógica, que nós não conseguimos alterar. Nós precisamos nos submeter a ela e entender esta lógica e ajustar o nosso pensamento de acordo, porque senão nós não vamos acompanhar a realidade. A terceira ordem é a ordem da filosofia moral, é a ordem moral, é a ordem da conduta humana autodeterminada e autodeterminante, é a ordem das escolhas humanas, é aquilo que eu escolho autodeterminada, eu escolho livremente, e autodeterminante, uma vez que eu escolha, aquilo me transforma. Então, se ao longo da minha vida eu enfrento situações de medo, então eu me torno uma pessoa corajosa. Se ao longo da minha vida eu enfrento situações de medo e eu respondo de uma maneira insatisfatória, eu fujo, então eu me torno uma pessoa covarde. São escolhas autodeterminadas, livres e autodeterminantes, que se voltam contra mim e formam o meu caráter e formam quem eu sou. A quarta e última ordem seria a ordem técnica, que seria aquela ordem das coisas que estão no mundo e que eu posso realizar. A ordem da cultura, a ordem da técnica mesmo, como produzir essa outra coisa. Pode ser a técnica na literatura, na poesia, a técnica na arte, né? A técnica na pintura, a técnica na agronomia, conhecimento técnico. Como fazer algo. Então, as duas primeiras ordens, a ordem natural e a ordem lógica, são as ordens que nós não podemos livremente modificar. As outras 2 ordens, a ordem moral e a ordem técnica, são as ordens que envolvem uma ação nossa. São coisas que nós podemos realizar no mundo. A ordem moral, a gente realiza e ao realizá-las, nós realizamos a nós mesmos, nós nos tornamos quem nós somos. E a ordem técnica, ao realizá-las, a gente deixa algo fora de nós. Esta mesa, esta luminária, aquela impressora, este celular, entende? Aí já estou terminando, Renata, obrigada pela presença. Então, acho que por hoje é só, pessoal. A gente continua. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre as 4 ordens da realidade no nosso próximo encontro. E a gente pega daí para continuar entendendo essa questão de como fazer análise social, como entender por que o casamento vale a pena.
Por que que o casamento realmente corresponde a uma realidade moral e não apenas a uma questão de afeto. Esse é o ponto que a gente vai chegar. Dúvidas, comentários, curtidas e foguinhos, é a hora de vocês colocarem aqui. Vamos ver aqui. O problema é que muitas vezes as pessoas distorcem verdades absolutas em benefício próprio. Sem dúvida, é a obstrução da razão por critérios subracionais ou por critérios emotivos, não é? Do ponto de vista cristão, a gente diria até que é pelo próprio pecado, né? A vaidade, o egoísmo, o orgulho, os vícios. Por exemplo, mesmo cientes de que falar a verdade é melhor do que mentir, todos nós queremos que nos falem a verdade. Mas muitos de nós não querem falar a verdade, preferem mentir quando se beneficiam disso. Sem dúvida, isso é hipocrisia. Quando a gente for estudar os bens humanos básicos, um dos bens se chama razoabilidade prática. E o bem da razoabilidade prática, ele tem duas caras. Ele tem uma cara da integridade e outra da autenticidade. O que é a integridade? A integridade é a harmonia interior entre os seus juízos e pensamentos racionais e os seus sentimentos. Se você consegue sentir de acordo com aquilo que você acredita, com as coisas que você acha razoável, com as coisas que você pensa, você tem integridade. A autenticidade é essa manifestação do seu self fora de você. Então, se você consegue agir em conformidade com as coisas que você pensa e que você sente, então você é uma pessoa que está bem integrada. Você tem integridade, você tem autenticidade, você tem o bem da razoabilidade prática. E quando a gente tem essa crise, não é, de crer em algo, saber algo, mas agir de uma outra forma, a gente tem aqui uma quebra na autenticidade. E a gente também pode ter uma quebra, inclusive, na nossa própria visão de integridade. Nós nos dividimos. E isso traz um dano à alma, né? Ninguém que é um hipócrita é uma pessoa realmente inteira, é uma pessoa realmente realizada, é uma pessoa que pode ser realmente feliz. Porque, voltando lá para aquela historinha de Platão, ela é uma pessoa em que a pirâmide da alma, a justiça, não governa. Ela está com a base, que são os apetites, governando sobre os critérios mais elevados da alma e da razão. O Vitor colocou aqui a mensagem de Romanos 1. Um homem conhece a verdade, mas resiste contra ela por causa da injustiça do seu coração. Isso vai ter diversos desdobramentos no campo da teologia, né, pessoal? Não vai faltar pano para manga para conversar sobre isso. E o apóstolo coloca isso justamente no contexto do conhecimento da lei natural, exatamente. E apresenta uma lista exaustiva de valores morais que o ser humano conhece naturalmente e rejeita, né? Não é, Vitor? Exemplo de contradição. Pessoas que dizem vidas trans importam, mas são a favor do aborto. Os valores morais dessas pessoas variam de acordo com a própria conveniência. É verdade. A lógica é bem ilógica. Tá bom, gente, é isso aí. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem. Quem chegou no meio e quiser ver de novo, essa live vai estar disponível por 24 horas, assista. Aproveite a oportunidade, adquira meu livro. Eu tenho ainda alguns exemplares aqui comigo. Posso mandar para você autografado, faça a aquisição ali no link da minha bio. E se você quiser que eu assine ele para você, que eu faça uma dedicatória, preencha também o formulário de envio, tá bom? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Agora eu vou ter que ir lá pegar as crianças. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.